Conversando há muitos anos atrás com o queridíssimo professor Rigonati, um cara especialista em psiquiatria forense, ele dizia lá nos anos 80 para mim, eu recém-formado, de que nas prisões brasileiras que ele frequentava, que ele trabalhava, só tinham dois tipos de diagnóstico: as personalidades psicopáticas e os deficientes mentais, aqueles que não tinham capacidade cognitiva suficiente para elaborar que estavam sendo induzidas ou conduzidos para atitudes ruins. No caso dos psicopatas, o que a gente tem é aquela personalidade perversa, é o sujeito ruim, mas o perverso é de uma ruindade assim, sem limite, sem precedentes. Então vamos explicar para você como funciona esse sentimento, porque eu devo estar falando na TV a respeito disso. Imagina a seguinte situação: imagina que você tem na essência do teu eu, no fundo da tua alma, um buraco. Um buraco onde os sentimentos que venham dentro desse buraco é um sentimento de humilhação, é um sentimento de diminuição, é um sentimento que você não tem direito a nenhum tipo de privilégio e é submetido a todos os tipos de humilhação, todo tipo de se sentir desprezado. A gente não sabe por que a pessoa tem esse sentimento. Às vezes é por conta do que acontece na sua infância. Uma criança que vive num ambiente muito agressivo, sem nenhum tipo de acolhimento, sendo vítima da agressividade, e ela também acaba desenvolvendo. Mas algumas crianças, algumas pessoas têm isso inatamente. E eles desenvolvem um sentimento fortíssimo de aversão, de ódio a esse tipo de sentimento, de humilhação, desse buraco que ele vive internamente. E mais do que isso, ele tem um ódio para quem na cabeça dele seja capaz de promover, desencadear esse sentimento interno. Eles tentam compensar esse sentimento interno através de um sentimento de posse, um sentimento de domínio, um sentimento de poder. E passam a ambicionar, a almejar permanentemente ter essa sensação de posse. Então eu não preciso explicar para vocês que o ciúme, por exemplo, acaba sendo um fator desencadeante do seu ódio, da sua aversão. Os elementos que de alguma forma promovem dentro dele o contato com esse sentimento de buraco, ou que não permitam que ele tenha o suficientemente domínio e poder, passam a ser objetos do seu ódio, do seu sentimento destrutivo. Em alguns casos, esse sentimento destrutivo domina a pessoa e acaba conduzindo ela ao crime, ao assassinato. O desejo de eliminar quem o humilha acaba se transformando num desejo, numa concretização de destruição do outro. Esse tipo de pessoa dificilmente tem empatia porque ele fica preso, na verdade, a esse sentimento de ódio. Esse sentimento de ódio consome ele. Esse sentimento de almejar o poder, almejar a posse, o controle sobre as situações, domina ele. E não tem espaço dentro dele para nenhum outro sentimento de troca, de empatia ou de compaixão. É basicamente o que caracteriza a personalidade perversa, a personalidade psicopática. Tem um caso que aconteceu agora em Maricá, no Rio de Janeiro, que aparentemente, a gente não tem certeza disso, expressa esse tipo de característica. Dá uma olhada nos jornais que você vai ver, dá uma olhada no Domingo Espetacular que você vai me ver. Eu sou o Dr. Isaac Efraim, eu sou médico, eu sou psiquiatra, eu sou reorganizador da mente humana. A aula de ontem, do dia do meu aniversário, foi excelente. Se não assistiu a aula, azar o seu, azar o seu. E se você não me cumprimentou pelo aniversário, está aí a oportunidade para cumprimentar atrasado. Um grande beijo a todos.